Temos procurado resgatar em nosso canal alguns textos menos conhecidos de Georg Lukács. Na sessão de hoje, continuaremos este trabalho resgatando uma entrevista que Lukács forneceu à revista A Quinzena Literária, número 17, datada de 1º de dezembro de 1966. Nessa entrevista de Lukács, a esta entrevista de Lukács, o editor deu o título geral de Lukács, Retornar ao Concreto. Com isso, se procurava indicar o quê? Enquanto o pensamento contemporâneo tende muitas vezes a se afastar do real, é necessário sempre ter o real como parâmetro, o concreto como parâmetro. E só é possível ter o concreto como parâmetro se as análises deixarem de ser parciais para se tornarem efetivamente análises da totalidade da vida social. Esta é uma primeira reivindicação que Lukács coloca nesta entrevista. No que concerne especificamente à sociologia, dirá Lukács: em sociologia, é necessário ir até ao fundamento objetivo dos movimentos. É necessário tomar os grandes eventos da vida social em sua totalidade. Aqui ele está fazendo referência, seguramente, a vários movimentos reivindicativos que existiam na Europa na década de 60. Vamos ter a efervescência do movimento operário, como também dos movimentos estudantis, das lutas feministas, assim como o princípio das lutas ecologistas. No entanto, Lukács está considerando que, por mais importante que estas lutas fossem, era necessário que elas se dessem integradas à totalidade. Ou seja, impossível pensar a questão feminina, a questão ecológica, a questão dos estudantes ou a questão dos trabalhadores sem ter em consideração a totalidade social na qual essas lutas se processavam. E essa totalidade social era o estágio atingido pelo modo de produção capitalista na segunda metade do século XX. Daí Lukács afirmar também que os eventos isolados não têm nenhum sentido se nós não os colocarmos na perspectiva de uma totalidade. Ou seja, se desatrelarmos estas manifestações que ocorrem na vida social da base que eles fundam, ou seja, o modo de produção capitalista, o que se terá será sempre uma análise fenomênica do caráter destas mobilizações, sejam elas as lutas sindicais, sejam elas as lutas das mulheres, ou então as lutas ecológicas, ou mais contemporaneamente, lutas que ganharam uma certa expressividade, como são as lutas antirracistas ou mesmo as lutas dos movimentos LGBTQIA+. Essa questão lukácsiana é de extrema importância, sobretudo hoje, quando observamos que vários estudos procuram compreender estas manifestações coletivas sem ligá-las, contudo, ao contexto, à conjuntura e à estrutura atual da sociedade capitalista. Lukács vai observar também que o mundo moderno produziu novas formas de alienação social. Observará ainda que a alienação existe em determinados graus em todas as civilizações. No entanto, no século XX, as alienações assumiram novas formas. Dirá ele, numerosos são aqueles que acreditam que se trata de uma consequência da tecnologia, enquanto que um estudo da totalidade mostra que a técnica não tem força fundada em si mesma, mas é uma consequência do movimento das forças produtivas.
ela depende da estrutura social. É necessário sempre, para compreender isso, recorrer ao método marxista, ou seja, à dialética como instrumento de análise da vida social. Aqui o Cax está colocando questões extremamente importantes. Primeira delas, a tecnologia em si não é boa nem ruim. A tecnologia não pensa, a tecnologia não tem vontade própria. Portanto, quando hoje se fala de plataformização e como que a plataformização está destruindo o trabalho, isto é um falso debate. Na realidade, a plataformização poderia servir de uma maneira bastante útil ao desenvolvimento do gênero humano. No entanto, a tal de plataformização é utilizada para atender às necessidades do capital. Daí produzir formas mais intensas de alienação junto aos indivíduos. Portanto, não dá para pensar a plataformização sem pensar o movimento totalizante do capital. Quando falamos de movimento totalizante do capital, isto coloca em pauta a questão do método. Portanto, não é qualquer método que torna possível analisar a realidade em movimento. O Cax aqui se mostra fiel à teoria marxiana, ou seja, vai considerar que o verdadeiro marxismo está no método. É se apossando da dialética que se torna possível compreender a realidade social. E quando se apossa, e quando o pesquisador se apossa efetivamente da dialética, ele tem que compreender o movimento em sua totalidade, e não nas suas manifestações fenomênicas isoladas. Pela importância desta passagem, vale a pena relê-la aqui. A alienação existiu em todas as civilizações. Depois de meio século, portanto, no transcurso do século XX, ela existe sob uma nova forma. Numerosos são aqueles que acreditam que se trata de uma consequência da tecnologia, enquanto que um estudo da totalidade mostra que a técnica não tem uma força fundada em si mesma, mas é uma consequência do movimento das forças produtivas. A técnica e seu uso depende da estrutura social. É sempre necessário, portanto, para compreender essa estrutura social, recorrer ao método marxista, portanto, ao método dialético. O Cax, nesta entrevista, vai observar também para os rumos que começava a assumir a literatura moderna. Para ele, a literatura contemporânea não havia conseguido se libertar, em sua grande maioria, daquele naturalismo do século XIX. Neste sentido, aquela literatura contemporânea não oferecia senão um quadro superficial da vida, sem, contudo, refletir com este quadro a realidade existente. Ou seja, tratava-se de uma literatura que poderia denunciar certos aspectos da realidade, mas não apontava para a saída daquela realidade que estava sendo denunciada. Muitas vezes, esta literatura estava tendendo para o destaque ao absurdo, ou seja, ao ilógico, aquilo que aparentemente poderia se constituir ou surgir no plano da consciência como sendo o caos social, ou então a ausência de lógica no interior da vida social. E aqui, Lukács fará um contraponto entre pintores anteriores ao século XX e a literatura que se desenvolve a partir do século XX, em sua grande maioria. Dirá Lukács, o absurdo não é outra coisa senão que o grotesco. Ou, por outras palavras, o absurdo nada mais é do que o grotesco. Nada de novo neste sentido. Goya, Daumier destacam o absurdo, mas destacam o absurdo para compará-lo a dois estados, o estado normal e aquele de sua deformação,
ou seja, aquilo que é humano e aquilo que é inumano. Nesse sentido, eles estariam no caminho correto, uma vez que destacar o grotesco só tem sentido se este grotesco é colocado em relação com o humano. No entanto, entre diversos escritores contemporâneos, o absurdo deixou de estar em relação com o humano, ou seja, deixou de problematizar o que é a realidade social ou a existência do homem no mundo moderno. Pelo contrário, o absurdo é colocado cada vez mais no interior da literatura como sendo um estado natural da sociedade. Horas, dirá Lukács, se não se distingue aquilo que é humano daquilo que é inumano, o sentido do humano acaba por ser perdido. Não se obtém, por este caminho, nada mais do que uma fotografia imediata de um certo aspecto da vida, um aspecto bastante fenomênico da vida, e que não traduz efetivamente a concretude daquela realidade que se procura denunciar ou que se procura questionar. Lukács vai observar que esta literatura ele combaterá com bastante força, uma vez que ele defende a integridade do homem, razão pela qual eu me oponho a uma literatura que conduza à destruição desta integralidade do homem. Para Lukács, o passado só tem verdadeiro sentido na medida em que ele pode agir sobre o futuro. Eu não falo unicamente das sociedades, diz ele, mas igualmente dos indivíduos. Tentar buscar saídas do presente, olhando para o passado, é esquecer o que é a própria realidade social. Como dirá Lukács, esta busca do tempo perdido é o fato de um homem que não vê saída no futuro. Portanto, Lukács ele está se contrapondo aqui àquela forma de literatura que tentava, por exemplo, apontar para o passado como um passado glorioso, perdido, e, portanto, uma humanidade que não tem nada a esperar, senão o caos, senão a decadência. Para Lukács, os existencialistas, embora tenham colocado em pauta a discussão da liberdade, falsearam bastante o problema. Nós dizemos sim ou não é a realidade que existe apesar de nós. Não é tão simples assim. A liberdade não é uma questão individual. A liberdade sempre se coloca no plano social. E no plano social, o indivíduo ele é confrontado com escolhas. Esta questão das escolhas percorre a obra de Lukács. Como ele mesmo dirá em vários momentos da sua vasta produção teórica, o ser social é um ser que escolhe, e ele escolhe fazendo valorações entre aquilo que pode responder, no seu entender, aos problemas que ele quer resolver e aquilo que ele descarta por considerar que não resolverá os problemas que ele tem diante de si. Cada escolha sempre vai envolver uma complexidade que se torna ainda mais complexa à medida em que a relação homem-natureza deixa de ser uma relação imediata para se tornar uma relação cada vez mais mediatizada. Em torno a este problema, dirá Lukács, nós dizemos sim ou não à realidade que existe, apesar de nós, uma vez que sempre somos obrigados a fornecer uma determinada resposta. O homem é um ser que responde, e depende dele de dizer sim ou não, mas não depende dele dizer sim ou não à realidade tal qual ela existe. Ou seja, ele tem escolhas dentro da realidade, mas individualmente ele não pode dizer que a realidade tem de ser igual ele está pensando. A realidade efetivamente existe, é um dado concreto.
com o qual o ser social precisa lidar para encontrar as respostas mais adequadas. E esta realidade é aquela de hoje, ou seja, a realidade com a qual o homem lida nunca é a realidade do passado, é a realidade do presente, é o problema concreto que ele tem diante de si. É respondendo a estes problemas concretos que vai se colocar efetivamente a questão da liberdade, uma vez que a liberdade só se conquista no momento em que o ser social vai ampliando as suas possibilidades de responder objetivamente e positivamente às necessidades exteriores mais complexas. Trata-se sempre, seguramente, de uma escolha, mas uma escolha mediatizada por graus bastante distintos de consciência. Neste ponto, Lukács destaca mais uma vez que o início ou a etapa inicial destas escolhas, ou, para não sermos redundantes, o ponto inicial destas escolhas, encontramos no trabalho. Dirá ele, a relação entre a liberdade interior e as necessidades exteriores é muito complexa. Marx não negou a existência da escolha. Esta começa pelo trabalho. O pedreiro escolhe uma pedra, e esta escolha faz com que seu trabalho seja, ao final, bom ou ruim. Diante disso, é possível afirmar que o problema da liberdade e da necessidade social está sempre colocado dentro de uma determinada perspectiva, ou seja, aquele da evolução histórica e das respostas que os homens socialmente determinados conseguem encontrar dentro destas contexturas históricas. Daí que, conclui Lukács, não se pode falar da liberdade se não se analisa a situação concreta, pois é ela que coloca os problemas reais a serem respondidos pelo ser social. São estes os elementos que destacamos aqui desta entrevista que Lukács deu à revista A Quinzena Literária, número 17, datada de 1º de dezembro de 1966. Entrevista esta que tem por título geral Lukács, Retornar ao Concreto, e que extraímos aqui do blog francês Os Amigos de Lukács. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho e continuar contribuindo com as jovens gerações de estudantes e, por que não dizer também, com as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.